Bom dia, eu sou a Paula, vou tentar ser bem breve. Como a doutora Alice falou, é um caso clínico mais ilustrativo para a gente mostrar o que está acontecendo atualmente no cenário clínico do nosso serviço de residência, né? Então, manejo perioperatório em cirurgia torácica. O nosso caso clínico é um paciente de 70 anos, do sexo masculino, procedente de São Paulo. A queixa principal dele era a falta de ar, com uma dispneia progressiva há 6 meses. Era um paciente que ele veio encaminhado do HC, ele veio com uma dor torácica e dispneia progressiva, com uma tomografia foi evidenciada uma massa pulmonar no lobo inferior esquerdo. Ele não realizou biópsia, mas veio encaminhado por ICESP. Deixa eu botar a câmera aqui. Bom, de antecedente patológico, era um paciente que ele tinha diabetes, ele era tabagista, ex-tabagista, tinha interrompido há 5 anos. Ele tinha um pós-operatório de colocação de endoprótese por um aneurisma de aorta abdominal por uma cirurgia endovascular em 2015. Negava etilismo e ele tomava S uma vez ao dia e Alenia. Era um DPOC assintomático. A primeira consulta dele foi em novembro de 2019, era um paciente com uma dispneia MRC1, uma tosse seca. No exame físico ele não tinha nada de alterado e a conduta foi uma biópsia transtorácica. A biópsia transtorácica foi realizada no dia 10/12, veio um adenocarcinoma mucinoso, a gente solicitou imunohistoquímica e a conclusão da patologia foi um adenocarcinoma mucinoso de origem pulmonar. A gente realizou o estagiamento do paciente, foi feito um PET, foi feita a ressonância de crânio, foi feito o EBUS também, como estagiamento invasivo do mediastino. O PET veio uma captação nessa massa, um SUV de 7,6, uma massa de 5 a 5,3 centímetros. Na ressonância de crânio não tinha acometimento secundário e o EBUS não teve indicação de punção aspirativa por conta do linfonodo ser menor que 5 milímetros. O estagiamento levou 14 dias para ser realizado. O estagiário clínico dele ficou como 2, a gente solicitou então que fosse para avaliação pré-operatória e optamos pelo tratamento cirúrgico do paciente. A avaliação pré-operatória foi realizada com uma prova de função pulmonar, um ecocardiograma, uma avaliação pré-operatória clínica e do anestesista. Então, não tínhamos alterações na prova de função pulmonar, o eco também não tinha alteração com uma fração de ejeção boa, e a avaliação pré-operatória ele ficou com um ASA 2, tinha um ECOG bom, um KPS de 90, um risco cardíaco intermediário, e era um paciente DPOcítico leve assintomático. A avaliação pré-operatória também demorou cerca de 2 semanas. O paciente não precisou de estratificação adicional de risco e foi liberado para o procedimento cirúrgico. E a gente entra no manejo perioperatório ou intraoperatório. Então, como a doutora Letícia falou, no ICESP a gente tem bastante procedimento com anestesia peridural. O paciente, eles colocam meia elástica, compressão pneumática, basicamente em todos os pacientes, é automático. Coxinha e posicionador em gel é uma coisa também que é uma verdade absoluta no ICESP e o posicionamento adequado. E a cirurgia foi realizada no dia 5/3/2020, foi uma lobectomia inferior, uma linfadenectomia radical por uma cirurgia, um procedimento minimamente invasivo. A gente não fez uso de catéter venoso central, precisou de sonda vesical de Nemora, assim como a maioria dos pacientes que a gente tem lá no ICESP. Foi realizado a drenagem tubular com um dreno tubular, número 28, com um selo d'água. O paciente, logo no POI, ele foi encaminhado para a enfermaria, foi liberado dieta leve e uma mobilização em 12 horas adequada, assim como fisioterapia motora e respiratória. Esse é o raio-x do POI, então o pós-operatório imediato, que foi no dia 5/3. Logo no primeiro pós-operatório, o paciente já estava sem dreno, então foi retirado o dreno com 1 dia de pós-operatório. E aqui a gente tem um segmento do paciente, né? Então, ele foi realizado a cirurgia no dia 5/3, a retirada do dreno 1 dia após, ele teve alta hospitalar 2 dias após a cirurgia, e teve o segmento ambulatorial com a primeira consulta no retorno, 14 dias após a cirurgia. Tudo isso demorou em torno de 16 semanas, que contabiliza também dentro do esperado. A primeira consulta, o paciente já estava com controle adequado da dor, não estava sentindo dor, não estava fazendo uso de analgésicos e já estava realizando as atividades básicas da vida diária. Então, aqui, basicamente, para a gente sistematizar a linha do tempo, o tanto de tempo que o paciente levou para fazer tudo isso.
Então, entre a primeira consulta e a biópsia transtorácica, assim que ele chegou no ICESP, foram 13 dias. Da biópsia transtorácica, o estadiamento a gente teve cerca de 50 dias. Depois, a avaliação pré-operatória, mais 19 dias. Para a cirurgia, 17 dias. E o retorno para a cirurgia para alta, 2 dias. E o retorno ambulatorial, 14 dias. Contabilizando tudo isso, nosso paciente, desde que ele chegou no ICESP até ter a primeira consulta de retorno, ele demorou 4 meses, só para lembrar, isso foi antes da pandemia, né? Foi dia 5 de março de 2020. 4 meses para fazer o tratamento clínico proposto. Muito obrigada.